Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Ao ritmo de... Vai! Ao ritmo de Alok com Titânio, o programa Placar Esportivo está no ar. E pegando a fala do meu amigo Felipe Fontoura, que apresentou semana passada, sejam muito bem-vindos ao Placar Esportivo. Pam, pam. É muito bom tê-lo aqui conosco numa companhia agradável, nessa hora de programa, das 18h30 até as 19h30. Vamos juntos, com muita alegria, alto astral, entretenimento esportivo. Tem nome na sua telinha, é conosco do programa Placar Esportivo. Antes de tudo, meu agradecimento vai a Deus, para que Ele nos dê sabedoria, entendimento nas nossas falas, nos nossos conteúdos que preparamos e vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho. Um abraço especial também à nossa equipe que está aqui preparada e a postos para juntos fazermos um programa, alegre e alto astral. E você que está chegando agora de um dia exaustivo de trabalho, pode ficar tranquilo, relaxa, porque o nosso programa, ele foi feito pensando em você e tem muita coisa legal. Mas ao meu lado hoje, ele que na semana anterior apresentou com maestria o programa Placar Esportivo. Tive que me ausentar para a Rádio Band News e ele cumpriu com muita genialidade. Um comunicador nato, um menino que morou no Rio, é candango, é goiano, ele é um brasileiro nato, apaixonado pelo Flamengo e pelo futebol brasileiro. Nos comentários hoje, já faz parte dos nossos quadros do programa Placar Esportivo, ele, Felipe Fontoura! Boa noite, Felipe! Folgado, com musiquinha Titanium. Você viu aí? Legal, tava animado. Hoje tá animado, rodei mesmo. Você falou o cara do Brasil, rodei com o pneu murcho, né? Tá desgastado. A gente vai falar de sol aí, né, Felipe? Hoje a gente vai falar de pneus bons, né? Hoje vamos falar de pneu bom, não é? Pneu de uma empresa que sabe fazer as recapagens bem feitas. Outro nada. Mas aí, muito boa noite pra você que tá em casa, estamos chegando para falar sobre 1 milhão de coisas hoje, seleção brasileira, Fórmula 1, Goiás e Vila, muita coisa boa, sejam bem-vindos. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu quero a sua análise de Goiás e Vila, já que você tocou no assunto. Será que podemos comparar com Flamengo e Vasco? Um Fla-Flu? Sim, com daqui a pouquinho, Felipe, daqui a pouquinho a sua opinião, porque antes nós teremos também isso aí. Fazem esse papel de sair da área, um atacante, um centroavante nato, matador, não tem. Talvez seja o Igor Jesus. Tomara que seja, vamos repercutir como andam os preparativos de Goiás, Vila Nova que se enfrentam domingo no maior clássico do Centro-Oeste. O Dragão, que continua preparando para terminar o ano, digamos assim, tem fala pesada do seu presidente ontem. Acabou o ano pro Atlético? Qual a sua opinião sobre isso? E também vamos ter muito conteúdo sobre a Fórmula 1, os bastidores. O consultor da RBR disse que Verstappen não é igual a Alonso e Hamilton. Daqui a pouquinho eu te conto tudo. E antes de chamar a primeira matéria, produção, o que preparamos para hoje no nosso quiz? Eu quero ver e testar o conhecimento do nosso telespectador. Quem é o técnico mais vitorioso na história da seleção brasileira? Foi o Carlos Alberto Parreira, campeão em 94, a primeira Copa que eu vi. Será que foi Mário Lobo Zagallo? Não, foi o Luiz Felipe Scolari, campeão também em 2002. Aimoré Moreira, confesso, não conheço, ou Vicente Feola. Quais desses 5 foram o que mais teve triunfo? Você sabe? Essa tá fácil. É? Claro, essa aí tá fácil. Será que foi Parreira? Foi o Zagallo? Não vou ajudar, não ajudarei. Parreira estava em 70, hein? Só pra lembrar, Parreira já estava em 70. Tava lá? Tava lá. Foi campeão? Era preparador físico. Olha, então ele foi bicampeão da Copa. Foi, mas não é o maior não, hein? Vai, manda sua mensagem no 629-9528-3890. Vamos juntos testar o seu conhecimento. Antes disso, daqui a pouquinho eu quero que você se prepare. O Felipe já deu a deixa, porque hoje no nosso programa vamos receber o Leandro. Ele que é consultor do departamento de recapagem da Pneus Express. E ele traz curiosidades, fatos inusitados sobre a vida útil de um pneu. E daqui a pouquinho, a tecnologia que só a Marangoni traz com a Pneus Express, ele vai nos apresentar. 2 minutinhos, porque agora eu quero falar do tênis. Teve brasileira vencendo um troféu que para ela significou e muito. Veja aí. De virada! Parabéns a Laura Pigossi, que venceu esse torneio, que significou muito para ela, o ITF. Ela ganha poucos pontos, é verdade, na luta aí pelo ranking mundial do WTA, mas vê a sua compatriota Beatriz Haddad
caminhando para fechar o ano entre as 10. Ela que está disputando o torneio de Yuan, em Xangai, lá na China, e ontem venceu o Madison Keys e já joga nessa madrugada, para caso ela vencer, ela já atinge a pontuação de ser a 10ª colocada. É um esporte que tem pouco brasileiro se destacando, né? Quando a gente começa a assistir umas atletas como a Larissa, como a Beatriz Haddad, então essa aí já explodiu, né? A gente começa a ficar empolgado. A Larissa, ela tem 2 Pan-Americanos, já jogou 2 Pans e já jogou uma Olimpíada. Ela tem esse título que você falou do WTA e agora mais um título. Para ela é importante ir ganhando e pontuando. Eu não sou um grande apaixonado pelo tênis, mas fico muito feliz quando vejo os nossos atletas despontando. Eu sou da época do Kirten, né? E ali foi um momento que eu assistia muito tênis. Meligeni, por causa do Guga. Guga e Meligeni, são os 2 que eu acompanhava mesmo. E agora a Bia tem me feito assistir de novo. Tô voltando a me apaixonar pelo tênis por causa da Bia. Não vemos um brasileiro, um homem, um masculino disputando, né? Não, tinha aquele menino, o João? O maluco era alto pra caramba, o cara 2 metros de altura, moleque bom também, mas assim, estava depois do 100 ali, estava na casa dos 100 primeiros. Vamos ver. O esporte brasileiro sempre tem evidência aqui no nosso programa Placar Esportivo. Eu vou para um rápido intervalo, são apenas 2 minutos. E na volta, se prepare para adquirir conhecimento sobre a tecnologia de recapagem de anel sem emendas da Pneus Express. Já eu volto. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Muito obrigado, orgulha-nos muito poder contar com o seu carinho, a vossa audiência. Brasília, o Distrito Federal em peso nos acompanhando, o meu estado de Goiás. Alô Goiânia, Aparecida de Goiânia, muito obrigado. Inhumas, Itumbiara, várias cidades e municípios do nosso estado que nos prestigia nesse momento das 18h30 às 19h30 com um carinho grande. Inclusive estava a caminho daqui, encontrei o Humberto, ele que me abordou ali na rua e falou muito bem do nosso programa. Humberto, são palavras como essa que energiza cada vez mais a mim e toda a equipe desse programa Placar Esportivo. Muito obrigado pelo carinho aí. Um abraço pro Luiz Mauro, nosso amigo em comum. Alô, Luizinho. Forte abraço, amigo. Vamos agora viajar pelos bastidores da Fórmula 1. É verdade que não teremos grande prêmio ainda nesse final de semana, apenas no próximo. Mas os bastidores estão falando muita coisa do Max Verstappen. Veja aí. Helmut Marko. A Fórmula 1 com os bastidores, principalmente quando se trata de Max Verstappen, ele é muito metódico, fechado, mais reservado, digamos assim. E ele ficou chateado com a forma que ele pronunciou e ainda foi penalizado. Você vê o Max continuando muito tempo ainda na Fórmula 1 ou não é bem assim, Felipe? Eu vejo, acho o Max Verstappen um baita piloto, acho um piloto, não à toa ele é tricampeão, não à toa ele é o atual piloto com mais pontuação, só que eu entendo a colocação do chefe da equipe, é porque ele quis dizer que ele é mais quadrado, que ele é mais caretão, ele é aquele cara que se você fala, você tem que frear faltando 13 centímetros daquela curva, ele vai frear faltando 13. Lembro muito de uma entrevista do Senna que ficou na minha cabeça até hoje, eu sou apaixonado por velocidade, o Senna falava isso, ele falava, cara, o chefe da equipe virava pra mim e falava, olha, você tem que frear faltando 3 segundos pra bater no muro, ele falava, eu diminuía 1, 2. Eu baixava, eu virava faltando 1 segundo. O cara falava, mas com 1 segundo você pode bater o carro. Ele falava, acontece, mas eu vou bater recordes. Não é o perfil do Verstappen, mas o Verstappen é um baita piloto, tá maluco. Sem dúvida. Tanto é que certamente será tricampeão, mas a RBR já teve melhores momentos. Vê a McLaren na frente dos construtores e certamente será campeã, né? Não sei não, tá? Não sei. O Verstappen abriu uma frente boa, mas ele não consegue mais ganhar, né? E o companheiro dele não ajuda nem nos construtores? Checo Pérez? Não ajuda a fazer pontuação nenhuma, né? É verdade. Já o Oscar Piastri e Lando Norris, os dois sempre lá no topo da tabela. Já que estamos falando de Fórmula 1, me remete a pneus. Desgaste imenso lá na Fórmula 1, que roda o mundo. E quem roda com qualidade é a Pneus Express, que há mais de 20 anos, fazendo as recapagens com maestria, está no mercado nosso em Goiás. E nada melhor do que hoje nós recebermos quem entende com propriedade da Express Pneus e vai poder falar um pouco mais. Hoje vamos receber com muito carinho o Leandro, que é gerente do departamento de recapagem da Pneus Express. Vem pra cá, Leandro. Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem, Danilo? Bom tê-lo aqui conosco. Tudo bem, graças a Deus. Que isso? Ó, gostou? Muito bonito, né? Aí, já pode pôr até uns pneuzinhos aqui, ó. Gostei, hein? Rapaz, isso aqui eu acho que eu vou levar pro meu menino pra ele brincar, hein? É diferente, né? É diferente. Mas fala pra mim um pouco mais da Pneus Express e eu já quero te fazer uma pergunta de cara. Sim. Qual que é a diferença da recapagem da Pneus Express pra uma recapagem normal? Por isso que eu trouxe esse pneuzinho, para te dar um exemplo.
O pneu, para ser recapado, ele precisa ser raspado. Tá aqui seu pneu raspado. Certo. Todas as recapagens, elas precisam da capa do desenho ser emendada. Qual é o diferencial da Pneus Express Eu sei. com o produto Marangoni? O anel não tem emenda. Ele já vem pronto. Já vem pronto, não precisa de ser emendado. Ele já vem pronto. Ele vem desse jeito, já pronto para ser emendado. E qual? Essa diferença faz muita coisa. Porque ele vai encaixar perfeitamente, não precisa de esticar um lado ou sobrar um pouco de borracha. Ele já vem na medida e é montado através de uma máquina automatizada, não é manual. Então esse sistema é o futuro, é a evolução. E digamos sistema. que só a Pneus Express tem esse produto, essa forma do anel sem emendas em Goiás? Em Goiás, somente a Pneus Express é autorizada da rede Marangoni, a qual detém a patente do anel. Pô, que bacana, hein? Que interessante. E essa tecnologia Marangoni que você traz, Sim. ela falando que é o futuro, mas digamos que já é o presente na Pneus Express. Presente e por muito tempo, né? Hoje nós somos aí, atendemos toda a região, vá para Rio Verde, Brasília, norte do estado, oeste, leste, todos os Goiás nós estamos com logística para atendê-los. E nós estamos falando da recapagem de pneus de caminhões, carretas, rodotrens, ônibus. Isso, caminhões de pequeno porte, né? O famoso 3/4, carretas, caminhões e bitrens e tudo mais, toda a rede. E tem outros tipos que aí já não entra essa parte de anel. Tem a possibilidade dessa tecnologia chegar para os carros um dia também? Para pneu de carro? Eu acho que pelo valor agregado e o tanto que desgasta um pneu de passeio, eu acho pouco provável. É muito mais barato, né, o pneu de passeio, né? Exato. Agora, é fundamental que um pneu de carga seja reformado para baixar o custo da operação do transporte. Até porque utiliza muito mais, né? Sim. Digamos que um pneu desse de grande porte, ele roda 80, 100 mil quilômetros? Mais ou menos, depende do trajeto, desenho, um monte de coisa, mas é mais ou menos essa faixa. E a equipe da Pneus Express do Departamento de Marketing preparou um material para vocês. Acompanhe aí. Pneus Express Marangoni. A reconstrução superior em todos os sentidos. Nossos pneus recebem muito mais além do que uma simples reforma. A Pneus Express é a única no estado de Goiás que proporciona vida nova a seu pneu de carga no seu formato original e circular. Nossa tecnologia gera segurança e desempenho total. O formato sem emenda adere à carcaça do pneu com perfeição. O resultado é uma reconstrução eficiente com alta qualidade. Nossa reconstrução é incrível para os pneus e é essencial para cuidar do planeta. A reconstrução Marangoni é sustentável e evita o desperdício de materiais. Somos, sem sombra de dúvida, a melhor reconstrução de pneus do mundo. Já somos a escolha número 1 para milhares de transportadores. Temos certeza que levamos seu caminhão quilômetros à frente. Pneus Express, a única recapagem sem emendas de Goiás. Entre em contato com o nosso time comercial e marque sua visita. É bom, é barato e ainda ajuda o meio ambiente. É a Pneus Express. Leandro, posso fazer a última pergunta? Claro. Permita-me. Sim. Que tipo de pneus a Pneus Express recapa? Nós recapamos, além dos pneus de carga, de caminhão, recapamos pneus de máquina, a linha amarela, OTR, pneus agrícola e também, que muita gente às vezes não sabe, até inclusive os pneus de empilhadeira. É? Também. As maquininhas? Também recapa. Que legal, isso tudo para colaborar com a economia. Tudo. Poxa, que bacana. Tecnologia é com a Pneus Express. Tamo junto. Quer entrar em contato? 623272? Telefone 1881. É a Pneus Express. Leandro, obrigado pelo carinho. Tudo bom. Obrigado pelo conhecimento que você nos trouxe. Sim. Fiquei curioso e confesso que é mais uma vez admirado pelo trabalho. Conte com a gente sempre. Sempre. Um abraço. Obrigado. Até mais. Um abraço ao Júnior da Pneus Express e toda a equipe. Alô, Larissa. Forte abraço a vocês. Muito obrigado pelo carinho.
Vila Nova e Goiás vão se enfrentar no domingo. Ai, 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 Felipe. E já começam os bastidores a serem falados. Primeiro, a ausência de Denis Júnior. Mesmo não vivendo um bom momento à frente da baliza do Vila Nova, ele será a ausência certa. Fará muita falta? Bom, eu acho ele um bom goleiro. O torcedor do Vila não gosta, não. O torcedor do Vila critica bastante. Eu acho que os gols que o Denis toma, eles são uma soma, né? Os gols que o Denis Júnior tem tomado, eles são uma soma de uma defesa com problema, uma defesa muito espaçada, que a gente já comentou aqui em alguns jogos, né? Em alguns momentos. Não acho o Denis Júnior esse vilão todo que o torcedor do Vila acha, não. Na minha opinião. O House, que vai entrar no seu lugar, fez apenas 2 jogos nesse ano. Vasco e Sampaio Corrêa 3-3 no dia 18 de janeiro e Vasco e Boa Vista 2-0 lá pro dia 23 de janeiro. 2 jogos em 10 meses no ano corrente. Não é um bom momento não, hein, House, pra você entrar, hein, bicho? Não é um bom momento não. Entrar num clássico desse, a gente já entrando aqui um pouquinho no clássico, né? Nos últimos 10 confrontos entre Vila e Goiás, foram 4 vitórias do Vila, 4 empates e 2 vitórias do Goiás. 4 do Vila, 2 do Goiás e 4 empates. O Vila leva uma pequena vantagem, mas é um clássico. E é um clássico, diria eu, mais importante até para o Vila Nova nesse momento. O Goiás, a gente sabe que tem que tentar estar nos últimos tiros da Série B, só que o Vila, matematicamente, tem mais chance. É mais possível acreditar na subida do Vila Nova do que na subida do Goiás. Só que é uma furada pro House entrar nesse momento. O Denis Júnior está ausente pelos lados do Vila Nova e pelos lados do Goiás, o Gava. Rafael Gava, um bom jogador no meio campo, tomou o 3º cartão amarelo diante do Santos e será desfalque também certo para esse grande duelo. Assim como o Cristiano do Vila Nova, que também tomou o 3º amarelo e não joga nesse confronto. Quem perde mais no meio campo? O Gava com o Goiás ou o Vila Nova com o Cristiano ausente? Eu acho que eu gosto mais do futebol do Gava, né? Me agrada mais o futebol do Gava do que o do Cristiano. Acho ele uma ausência mais importante, mas são duas ausências sentidas pelos dois times que têm tido muita dificuldade para criar, né? A gente fala da ausência do Cristiano e do Gava. É óbvio que são 2 jogadores titulares, são 2 jogadores ali responsáveis por ditar o ritmo do jogo, mas também não são 2 jogadores que estão na crista da onda, não são 2 jogadores que estão garantindo todos os resultados, não. Só que entre os 2 eu acho que o Rafael Gava faz mais diferença, até porque eu acho o Rafael Gava mais, como é que eu vou te dizer, aquele cara que controla o ritmo do jogo, aquele cara que consegue segurar quando o jogo cadencia, a palavra perfeita, o cara que cadencia o jogo. Ele é esse jogador mesmo. Pelos lados do Goiás, Wagner Mancini, no pós-jogo contra o Santos, ele comentou e já deu uma pincelada do que espera desse clássico. Veja aí. É um clássico onde 2 equipes que se rivalizam desde que nasceram, mas que se respeitam também, né? E é fundamental num clássico você saber até onde você pode ir e até onde você deve ir. Eu acho que quando você vive um momento difícil, você quer ter um clássico exatamente para que você possa mudar o rumo daquele momento, né? E se o Vila está passando por isso, do lado de cá o Goiás também está passando por um momento difícil. Hoje nós chegamos a uma vitória importante, mas a nossa situação na tabela é uma situação que ainda nos incomoda. Então nós também vamos para o clássico sabendo que é uma grande oportunidade da gente confirmar uma fase que se modificou e também, diante do nosso maior rival, fazer um bom jogo, um jogo seguro, montar uma boa estratégia para que a gente possa se sair bem. O clássico já está sendo movimentado nos bastidores, semana tensa de treinamentos, ai. É domingo, Goiás e Vila Nova e Goiás. A nossa produção, Felipe, preparou exatamente os números que você trouxe. Olha só, nos últimos 10 confrontos, você disse bem, está aí 10 jogos na tela para você acompanhar. O Goiás ganhou apenas 2, empatou 4 e o Vila está sabendo jogar esse clássico. Ganhou nos últimos 10 jogos 4 vitórias. Inclusive, nesse ano de 2024, o Vila não tem sequer uma derrota contra o Goiás. Por isso que eu falei que é uma ligeira vantagem, uma pequena vantagem para o time do Vila. Só que também não é uma vantagem para você se apoiar firmemente, não é uma vantagem que você pode ter certezas e garantir absolutamente nada. Se o time do Vila ainda acredita no acesso, né? São 4 pontos de distância para o Mirassol, 4 pontos de distância ali para o Sport
O Sport ainda tem um jogo a menos, Danilo. Tem. A situação enrolou muito, a situação ficou confusa e o Vila precisa vencer, só que o Goiás também precisa vencer. O empate seria muito ruim para ambas as equipes. Mas tem torcedor mandando mensagem, calma que no histórico o Goiás venceu mais e a nossa produção também preparou. É verdade. Dá uma olhada, o Goiás tem mais vitórias do que o Vila Nova, muito mais, né? O Goiás em confrontos venceu 35 vezes, o Vila apenas 19, foram 21 empates, o Tigrão perdeu 35 vezes, o Goiás apenas 19, o Verdão fez 90 gols e o Vila apenas 64 gols feitos, 11 jogos de invencibilidade, o Goiás ficou sem perder por Vila Nova, já o Tigrão com 7 jogos, 2 jogos de derrotas consecutivas foi o máximo que o Goiás ficou, 5 jogos o Vila Nova não conseguiu vencer o Goiás, depois 55% dos jogos o Goiás sofreu gols, já o Vila Nova com 73%, todos os jogos ele sofreu gols contra o Goiás, ai, vai vendo. São dados interessantes que movimentam ainda mais o clássico, Felipe. O Vila, no geral, o Vila é freguês do Goiás. No geralzão, o Vila tá ali atrás do Goiás em número de vitórias, mas no confronto recente, nos últimos 10, o Vila leva uma pequena vantagem. Na prática, na hora que a bola rola, não tem vantagem nenhuma, e eu não tô falando aqui para ficar em cima do muro. Vocês sabem que eu não sou um comentarista que faz média, eu não tenho medo de falar quem vai ganhar, quem vai perder. Então me fala, não tenho medo. Quem é o favorito pro clássico? Não tem. Eu não sou de ficar em cima do muro, mas não tem mesmo. Os dois times têm a mesmíssima condição e, inclusive, se eu fosse apostar um resultado, né? Se eu fosse cravar um resultado nesse jogo, ele seria muito ruim para Vila e para Goiás, que seria um empate. Esse é Felipe Fontoura. Tem confronto da Série B hoje. Você pode acompanhar, caso assim deseje, esses confrontos. Cadê a produção? Põe na tela para mim acompanhar os confrontos da Série B. Jogos que foram atrasados e vão ser realizados hoje. Na rodada 23, era para ter acontecido lá no mês 6 e o Botafogo vai receber o Guarani de Campinas em um jogo atrasado. E também teremos o jogo da 31ª rodada entre Paysandu e Chapecoense às 21 horas na Arena Condá. Você pode, na Arena Condá não, perdão, lá em Belém do Pará, na Arena Curuzu. Saindo da Série B e pulando para a Série A, onde Vila e Goiás certamente querem chegar, o Atlético ontem viveu um momento assim, uma tarde diferente. O seu presidente, figura máxima desse clube atleticano, convocou uma entrevista e disse palavras pesadas. Veja aí. Eu acabei de fazer uma reunião com a comissão técnica, uma reunião muito profunda em relação a isso. O Atlético já começou 2025. O Atlético já caiu. Não adianta iludir, eu vivo intensamente esse clube e nada deu certo. Nada funcionou nesse Campeonato Brasileiro da Série A. E o time foi caindo de produção e em nenhum momento trouxe aquela real esperança que a gente conseguiria superar as adversidades. Fizemos boas partidas, mas não ganhamos. Futebol é resultado. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a acontecer isso. Né? Um clube emergente como o Atlético, era um Campeonato Brasileiro da Série A, ele passa por muitas limitações. Porque, eu volto a dizer, isso não é transferência de responsabilidade. Eu amo esse clube, não vou deixar o clube em momento nenhum definhar. Por mim, o campeonato acabaria amanhã ou hoje, porque é um campeonato muito desgastante para nós, né? Nós temos um grupo de jogadores com um perfil muito parecido, falta de lideranças, falta de, às vezes, coragem para enfrentar as adversidades. Um time que, quando toma um gol, se perde dentro de campo, se desorganiza. Nosso treinador, e talvez os treinadores foram os menos culpados, nós mudamos filosofia e nada reagiu. Então, serve para nós criarmos casca, buscarmos um novo perfil, fazer avaliações profundas. E da agora para frente, já trabalhando 2025, vamos priorizar jogadores que tenham um contrato com o clube, para ver se realmente tem condição de permanecer no Atlético. Ele já ativou o modo sincerão, digamos assim, Felipe. Ele foi bem realista, foi direto, reuniu com seus comandados, reuniu com o staff técnico e falou a verdade. Acabou o ano de 2024, nada deu certo
E muitos torcedores criticaram o Adson por essa postura, porque ainda restam pontos a serem disputados e é muito nobre, eles digam essa palavra, continuar dentro da Série A. Mas, para mim, ele foi muito honesto com ele mesmo. Então, eu tenho duas opiniões muito distintas. A primeira opinião, eu já tinha falado aqui, como eu te disse, eu não sou de ficar em cima do muro, eu já tinha cantado essa pedra há 2, 3 semanas que o Atlético já tinha caído. O torcedor podia ficar chateado, etc., que só um milagre tiraria o Atlético, e o Atlético não demonstrava nada que fosse buscar esse milagre. Aí o presidente, obviamente, ele sabe, se eu que estou aqui comentando na TV, na Fonte TV, estamos aqui nós dois, a gente sabe que o Goiás caiu, o Atlético caiu, é óbvio, o ululante é que o presidente Adson sabe que caiu, nada funcionou, trocou treinador, foi campeão goiano, entrou no Brasileirão, fez um bom jogo contra o Flamengo logo de cara, deu uma impressão falsa para o torcedor de que seria uma boa temporada do Atlético Goianiense e não foi. Foi uma temporada decepcionante, foi uma temporada ruim, só que eu, como um líder, jamais faria essa exposição para o público. Você sentar com a sua equipe, sentar com o seu treinador, começar a planejar o ano que vem, ver se é ele mesmo que vai ficar, porque ele não conseguiu fazer o time jogar bem também, já pensar que jogadores você vai contratar, que jogadores você vai mandar embora, chamar a tua equipe de gestão e já começar a planejar o outro ano é inteligente, não é um problema. Mas pro torcedor é muito ruim. O torcedor, sabendo que ainda tem 10 rodadas para jogar, você ter que ouvir do seu presidente que já era, a gente já caiu e esse ano acabou, é muito ruim. O que você vai fazer agora nos outros jogos? Pelo menos deixar aquela falsa sensação de que ainda dava uma motivada no torcedor. O torcedor agora já sabe que acabou, nem mais pro estádio ele deve ir. É, isso mesmo. Também concordo muito com o que você disse. Vamos ver os próximos 5 confrontos do Atlético. Digamos, já entregou de bandeja, praticamente assim. Enfrenta o Cuiabá na próxima sexta-feira, às 19 horas, no estádio Antônio Ascioli. Visita o Grêmio de Renato Portaluppi no Sul. Recebe o Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino na sequência em Goiânia. E visita o Furacão, onde o Atlético nunca sequer somou pontos em Curitiba. Felipe, dos 15 pontos, o que esperar do Atlético? Pô, depois da entrevista do Adson, 0 pontos. O cara fala que acabou a temporada, ele falou que já era, não tem mais nada pra fazer. Mas nem pelo brio dos jogadores eles vão entrar em campo. Então, mas essa era a ideia, você mantém os jogadores no brio. Você teve em campo, Danilo, você teve dentro do campo. Você sabe que, independente do resultado do time, independente se o Atlético Goianiense já caiu, o jogador ainda pode ter proposta de outro clube, o jogador ainda pode ser negociado, ele ainda pode ser comprado para seguir na Série A em outra equipe. O jogador não abandona não, bicho. O jogador, enquanto ele entrar em campo, ele vai tentar vencer. E aí, acho que, pensando pelos jogadores, pelo brilho do treinador, dos jogadores, etc., eu ainda chuto que o Atlético Goianiense faz umas 2 vitórias nesses 5 jogos. Inclusive, aí. Luiz Fernando está sendo especulado pela imprensa paulista, possivelmente pode estar ingressando no São Paulo Futebol Clube. É isso que eu tô falando. Você acha que o Luiz Fernando, estando com proposta do São Paulo, você acha que ele abandonou o campeonato? Você acha realmente que o Luiz Fernando vai entregar o campeonato? Não vai, óbvio que não vai. É, isso mesmo. E hoje tem confrontos da Série A, produção. Confrontou. É isso, o Atlético Mineiro enfrenta a equipe do Grêmio. Um jogo que era para ter acontecido lá na 6ª rodada, bem antigo lá atrás. Vão se enfrentar daqui a pouquinho, menos de 20 minutos, lá na Arena MRV. O Grêmio que precisa vencer para se distanciar cada vez mais da zona de descenso e o Galo que quer tentar uma aproximação ali do grupo dos 6 primeiros colocados. Um jogo que, digamos o que desse confronto? Quem ganha, Felipe? Confrontinho sem sal, o Atlético Mineiro muito focado na Libertadores, Copa do Brasil, o Grêmio não conseguiu também se recuperar. Eu venho conversando muito no meu canal, né, no meu canal no YouTube, eu venho tentando sempre analisar que como seria ruim para o futebol brasileiro esse ano se o Grêmio caísse, o Juventude caísse ou o Inter. O Inter, graças a Deus, aí já começou a vencer, já está brigando no topo da tabela, mas você ainda tem ali embaixo o Grêmio, o Inter, seria muito ruim para o futebol esse ano uma queda dos times gaúchos, porque eles realmente foram prejudicados. Não adianta, não dá para falar em isonomia quando você ficou um tempo parado por causa da chuva, você perdeu o amigo, irmão, familiar, um monte de gente morreu na sua casa, na sua cara. Depois você teve que jogar os jogos que você era mandante em Criciúma, você teve que jogar em Curitiba, sem tua torcida. Caxias. Não teve isonomia. A verdade é que não teve isonomia para os times gaúchos e o Grêmio tá lá brigando para não cair. O Atlético Mineiro meio que abandonando o Brasileirão também para focar nas Copas. O desenho desse jogo é um jogo bem triste. bem sem sal. Bem né? sem sal. Mas notícias boas que veio da Europa,
digamos, boa, né, para Jürgen Klopp, o ex-treinador do Liverpool, ele que é... Ele não quer mais isso, ele quer ir para outro lugar. Tanto é que a ideia dele, ele aceitaria o convite para ser treinador da seleção, que você trabalha muito menos nessa parte bruta ali que a gente está falando. Você trabalha bem menos, você vai mais analisar jogadores, vai viajar para ver jogos, você vai mais estar preocupado com convocação e na prática mesmo, o trabalho de treinador, ele é 2, 3 dias a cada mês, a cada 2 meses. É isso mesmo! Antes de ir pro intervalo, produção, deixa eu ver de novo o nosso quiz. Tem gente falando aqui que foi um treinador e outro, me deixou na dúvida, confesso. Qual foi o treinador que teve mais vitória na história da seleção brasileira? Carlos Alberto Barreira, campeão em 94, em 70, como disse o Felipe. Mário Zagallo, Luiz Felipe Scolari? Não, foi Aimoré Moreira. Ah, Danilo, foi o Vicente. É, o Vicentão, Ferrola. Manda sua mensagem, 629-9528-3890. É o nosso quiz de hoje e eu quero testar o seu conhecimento. Eu vou para um rápido intervalo. Pode marcar aí, 1 minuto e meio, nós estaremos de volta com mais Placar Esportivo para você. Até já. Estamos de volta com o nosso Placar Esportivo e vamos direto para a América do Norte. Furacão Hamilton está prejudicando lá até a seleção da Argentina. Daqui a pouquinho eu te conto, porque agora eu quero mostrar para você coisa boa. A bola laranja já está caindo em algumas cestas, mas calma, a NBA ainda não começou, apenas dia 22 de outubro. Veja aí. Vamos de NBA! Acontecendo e nós não vamos deixar passar nada desapercebido. Lembrando que a temporada regular vai começar ainda esse mês. Daqui a alguns dias, como é bom voltar a ver a bola laranja, Steph Curry, Kevin Durant, LeBron James Jr. e LeBron James pai. Mas hoje teremos lá em Nova York, na Madison Square, Knicks contra Wizards, às 20h30. OKC em Oklahoma recebe o Houston Rockets às 21 horas. Os Spurs recebem em San Antonio o time da Flórida, o Orlando Magic, que eu falei Furacão Hamilton, é Furacão Milton, Felipe. Tira esse A aí, vai. E ali, lá em Sacramento, teremos um grande jogo, hein? É um confronto entre digamos, um certo derby regional entre os Kings e o time do Steph Curry, que eu tô com saudade de vê-lo jogar e fazer aquela cesta de 3 e colocando os seus adversários para mimir, digamos assim. Quem esperamos que não esteja a mimir mesmo amanhã em Santiago, no Chile, é a nossa seleção brasileira. E olha só, rapaz, o time já está até escalado para o confronto de amanhã. Veja aí. O próximo adversário do Brasil nas eliminatórias. Essa pergunta que o Beto terminou e bem a locução dessa matéria, eu refaço para você. O Brasil vence o Chile amanhã? Pergunta boa, né? Pergunta boa. A resposta é que não vai ser muito boa, não. Não consigo acreditar nessa seleção, não consigo confiar. Como você falou, a seleção já tem uma provável escalação rodando nos nossos grupos de mídia. E essa provável escalação vem com o Igor Jesus no lugar do Endrick, né? O Igor Jesus é a grande novidade, o atacante do Botafogo. Mas a matéria traz alguns exemplos, né? Trouxe aí a seleção, o último confronto, a seleção do Tite no Maracanã, que meteu 4-0 no Chile. O Chile vive um péssimo momento. O futebol do Chile hoje é um dos piores do futebol sul-americano. Mas não consigo acreditar nessa seleção, de verdade. Não consigo, essas memórias que a gente trouxe na matéria aí de uma seleção metendo 6 no Chile, agora no último encontro meteu 4-0. A chance do Brasil botar um 6, um 4 amanhã é baixíssima. Amanhã se ganhar de 1-0 é goleada. Deixa eu ver a provável escalação, então, produção, da nossa seleção brasileira que pode entrar em campo amanhã da seguinte maneira. O técnico-treinador Dorival Júnior vai escalar Ederson, nas alas Danilo e Abner, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No meio campo, Paquetá e André, ex-Fluminense. E ali uma linha de 4, ou digamos que o Rodrigo vai flutuar, o Rodrigo como um falso 10, Rafinha numa ponta, Savinho na outra e o Igor Jesus do Botafogo é a seleção para amanhã, Felipe. Se fizer um mix de Palmeiras, Flamengo e Botafogo, eu monto um time melhor que esse aí. Sério? Sério, tô falando sério. Pegar os jogadores do Botafogo. Bota aí também o do Atlético Mineiro, pra gente poder pegar o Hulk, o Paulinho. A zaga você faria quem ali? Qualquer, Léo Pereira e Léo Ortiz, muito melhor. Não é exagero. Ortiz, eu concordo. Léo Pereira e Léo Ortiz é uma dupla de zaga muito melhor do que essa aí. Se o Gustavo Mas pode botar o Murilo, hein? Você pode botar o Murilo com o Léo Ortiz. O Murilo do Palmeiras? Você pode botar. Na lateral direita pode botar o Wesley. O Barbosa não é brasileiro, não é do Botafogo? Não. O argentino, né? Ele é argentino. Barbosa. Bom jogador também, bom zagueiro. Mas, enfim, eu tô falando sério. O Ederson eu gosto de ver, enfim, o Ederson no gol, né? Pelo menos uma mudança.
O Danilo, o Alisson teve duas Copas, bicho. Como titular e capitão ainda, mano. Quando o Flamengo tentou contratar o Danilo esse ano, né? O Flamengo fez proposta, tentou trazer o Danilo, eu ficava assim, pelo amor de Deus, não, gente, pelo amor de Deus, não. O Danilo, cara, é um jogador mediano. Não, esse cara... E é tão ruim você ver como o futebol brasileiro não tem mais lateral. Aí eu não sei se é um problema tático, a gente tem que repensar se faltou base, eu não sei, mas a gente não tem mais lateral direito, não tem. Não tem um que a gente fale aqui agora. Qual é o melhor lateral direito do futebol brasileiro? Ian Couto? Wesley... Quem é o melhor? Não sei de verdade. Até o Rodinei? Líder o Rodinei tá jogando atacante lá no Olympiacos, né? Então. Do extremo. Hoje não tem um lateral direito de ofício assim que nós possamos falar. Esse lateral merece. Aquele do Cruzeiro que foi o William convocado, já nem foi mais. Tava fazendo alguns jogos regulares. Nós estamos escassos nas duas laterais, viu, Felipe? Se eu fosse o pai de um jogador da base, começando ali com 13, 14 anos, eu mandava logo pra lateral. Botava na lateral porque não tem, tá faltando. Vamos ver então os confrontos das eliminatórias, porque daqui a pouco eu vou te mostrar a classificação, como que tá. Põe na tela. A rodada das Isso mesmo, Felipe. E os confrontos estão aí. Nesta quinta-feira, às 17 horas, em La Paz, Bolívia recebe os colombianos, que vem com a seleção e tanto, hein? Também às 18 horas, Equador recebe em Quito a seleção paraguaia, que venceu nós, hein? Vai vendo. A Venezuela recebe os hermanos, os argentinos, às 18 horas, lá em Caracas. Em Santiago, no Chile, a bela cidade capital do Chile, recebe a seleção brasileira às 21 horas de Brasília. E na sexta-feira, um confronto entre a pior seleção aí dessas eliminatórias, Peru, que vai vir em Brasília semana que vem, enfrenta o Uruguai de Arrascaeta e do seu De La Cruz. Quem me encanta muito aí nessas eliminatórias, que tá me encantando muito, é a seleção colombiana, Danilo. Pra mim é a seleção mais interessante de assistir, uma seleção que gosta de jogar pra frente, uma seleção ofensiva. Eu gosto muito de ver o futebol colombiano. Óbvio, não vou chover no molhado falar da seleção argentina, que é a atual campeã do mundo, e também o Lionel Scaloni consegue manter a qualidade sempre elevada. A gente até aproveita aqui para trazer essa informação. A seleção argentina, de acordo com a CNN, né, a CNN acabou de soltar a informação que a seleção argentina conseguiu embarcar, estava em Miami, os voos lá por causa do furacão estão sendo todos cancelados, estão fechando o aeroporto, mas a seleção argentina, hoje às 4 da tarde, conseguiu embarcar para Venezuela, né, que eles fizeram a parada, treinaram lá e vão para Venezuela, que é perto. Você falou em furacão, nossa equipe é tão rápida que já colocou as imagens dos satélites da NASA, imagens de solo também lá na Flórida, e as notícias que chegam de lá é que a população de Tampa, se não sair da cidade, o governador até falou que pode escrever o nome de vocês nos próprios corpos para serem reconhecidos depois. O furacão está sendo considerado como gravíssimo. É assustador, né? Assim, sei que não é do nosso mundo aqui do esporte, do futebol, mas nós somos, antes de qualquer coisa, como você fala na abertura do programa, Deus antes de qualquer coisa. A gente pede para Deus para ter piedade aí desse povo, porque parece que vai ser algo assustador, né? Tomara que passe batido e que não tenhamos tantas baixas, tomara. Deixa eu ver a classificação das eliminatórias rapidinho, produção, porque eu quero ver o Brasil lá em cima. Será que amanhã eu vou conseguir ver? A Argentina, 18 pontos, é líder. Os colombianos, 16, que encantam Felipe Fontoura. Será que assume a liderança amanhã, vencendo lá em La Paz? O Uruguai com 15 pontos na terceira posição. Em quarto, o Equador com 11. Quinto lugar, o Brasil com 10, ainda colado com a Venezuela também com 10 na sexta. Ainda bem que vão 6, hein? Mas o Paraguai tem 9, Bolívia 9, Chile 5 e o Peru com 3. Meu Deus, se nós perder pro Chile amanhã, é capaz de nós sair até dessa zona de classificação. Será que o Igor Jesus amanhã faz gol, produção? Deixa eu ver. Convocado para a seleção brasileira. Será que amanhã vamos ver essa comemoração, Felipe Fontoura? Então, tô aqui com os dados, né? A gente gosta de pegar números para que a gente faça as nossas análises com mais tranquilidade. O Igor Jesus tem 23 gols na temporada, né? 7 pelo Botafogo e 16 pelo Al-Ahly. 16 gols pelo Al-Ahly. Uma média de 64 gols por jogo. Enquanto o Endrick tem 9 gols em 40 na temporada inteira, no ano inteiro. Números bons do Jesus, hein? É bom. Então ele tem uma média 3 vezes maior do que a do Endrick. Top. Vamos ver o nosso quiz? Qual que é a resposta, produção? Qual foi o treinador mais vitorioso? Foi o Mário Lobo Zagallo. Essa é fácil. Que Deus o tenha. Deixou o legado e história aqui na Terra. Felipe, vambora? Bora? Bora. Acabou? Deu, né? Amanhã. Então tá bom, vambora. Vamos lá comer aquele arrozinho, feijão, Você vai pagar? Então Felipe vai pagar. Vambora lá pagar, Felipe. Vambora, vamos? Vai pagar. É hoje, gente. Tchau. Beijo grande. Bora lá, pronto.